muito boa noite a todos. Muito obrigado pelo prestígio da presença de vocês. É uma honra para mim vocês estarem aqui. Tenho muito a agradecer a Maria José, a editora do FO, a toda a equipe que é muito profissional neste trabalho. Tem feito um trabalho assim, extremamente competente, que me surpreendeu em muito e tem surpreendido. Vamos fazer muitos trabalhos juntos, com certeza. Bem, eu gostaria de contar para vocês uma história que é o como que surgiu o Conecte-se Você. Existem muitas criaturinhas aqui que ao longo de muito tempo receberam mensagens minhas pela manhã. Eu, durante pouco mais de um ano, todos os dias pela manhã, eu mandava uma figurinha e um pequeno texto com reflexões sobre assuntos pontuais. E eu sempre tive o objetivo de despertar a consciência das pessoas. Isso daí para mim era algo natural. Eu gostaria de participar deste processo. Eu então escrevia os textos e mandava. E eu comecei a mandar para algumas pessoas. Eu não fiz lista de transmissão assim, eu escolhia algumas pessoas dos meus contatos e mandava. E eu sei que essas pessoas multiplicaram o envio das mensagens. Eu recebia de muitas pessoas um feedback, cada dia de algumas, falando: olha, essa mensagem, parece que você estava conversando comigo, era exatamente o que eu estava precisando. Isso daí para mim foi uma alegria muito grande, porque era um combustível para que eu continuasse escrevendo. E aí então, eu ia fazer palestras, e quando eu chegava lá, algumas das pessoas que estavam lá falavam: Rodrigo, esse texto aqui é seu? E me mostrava, e eu falava assim. E eu perguntava: quem te mandou? E falava o nome de uma pessoa que eu não sabia quem era. E aí eu ia para a academia, e o professor da academia me perguntava: este texto aqui é seu? Eu falava assim. E ele havia recebido de uma pessoa que eu também não conhecia. E aí, uma vez eu recebi um feedback de uma pessoa que disse que repassava as mensagens para uma pessoa que morava em Vitória, que a pessoa estava muito mal de depressão. E que depois de um tempo, essa pessoa melhorou pelas reflexões que ela foi realizando ao longo das semanas. Eu falei assim: gente, mas que bacana isso. E algumas pessoas diziam: Rodrigo, você escreve de uma forma interessante, clara, você tem que escrever um livro. Aí eu escutava de outra pessoa: mas você tem que escrever um livro. Aí eu escutei tantas vezes que eu falei assim: gente, eu acho que eu tenho que escrever um livro. Eu peguei algumas daquelas ideias das mensagens e resolvi assentar e desdobrar de um modo mais claro essas ideias. Então, o livro Conecte-se Você, ele foi feito primeiramente com base em algumas daquelas mensagens. E depois, quando a gente vai escrevendo, a gente vai tendo mais ideias e a gente vai tendo insights e aí as coisas vão crescendo. E aí então aconteceu o que a Maria José contou, né? Que aí a gente teve a oportunidade de uma pessoa conhecida, que conhecia a Maria José, que conhecia o trabalho da editora do FO e se viu de ponte. E eu acredito que as coisas não são por acaso. Bem, o livro Conecte-se Você, toda a renda dos direitos autorais foram cedidas ao Lar Fraternidade Maria de Nazaré. O Lafran, ela é uma instituição que abriga e que cuida de crianças que têm paralisia cerebral. E é um trabalho que eu acompanho desde o surgimento do Lafran. Então eu sei da seriedade do trabalho, da seriedade das pessoas que estão lá. E eu sei que quanto que as crianças que estão lá são muito bem cuidadas. Como o Lafran é uma instituição que vive de doações, eu não tive dúvida nenhuma de oferecer
a renda que porventura a gente venha arrecadar com o livro para o Lafran. Eu penso que vai multiplicar em muita gente do Lafran aqui, né? E é muito bacana. Então, quem quiser conhecer o Lafran, na internet lafran.org. Fica na rua João Câmara, número 255, no bairro Rio Branco. Bem, eu quero começar essa nossa palestra com uma pergunta. Já que o livro é de autoconhecimento, já que o livro é de inteligência emocional, já que o livro visa o nosso crescimento, eu quero fazer algumas perguntas. Ou melhor, antes de fazer a pergunta, eu quero mostrar uma imagem. O que essa imagem desperta em vocês quando vocês olham para ela? Eu sei que existe uma tendência a enxergar de uma forma assim predisposta que cada um de nós tem um potencial interior maior do que aquele que a gente expressa. Vocês pensaram nesse sentido? Você pensou o contrário? Ah, então tá bom. Porque o objetivo inicial da nossa reflexão é exatamente o oposto. Que geralmente a gente tende a se ver de um jeito que nem sempre está de acordo com o ponto que a gente se encontra neste momento. Então, eu faço algumas perguntas para que a gente possa refletir. Você considera que tem um nível de autoconhecimento maior do que a média das pessoas? Você considera que é uma pessoa melhor do que a média das pessoas? Você se considera uma mãe ou um pai melhor do que a média dos pais? Você se considera parceiro, uma parceira melhor do que a média dos parceiros e das parceiras? Você se considera um funcionário, um patrão melhor do que a média dos trabalhadores e dos patrões, dos empreendedores? Não precisa responder, só pensa. Só pensa. Guarda essas respostas. Eu quero contar uma história real, de um plano infalível. É muito comum a gente fazer projetos de vida para poder crescer, para poder melhorar, para poder transformar a própria vida, para ser mais bem-sucedido. E nos Estados Unidos, um homem chamado MacArthur Wheeler, que na cidade de Pittsburgh, em 1995, quando ele estava com 44 anos, ele fez um projeto para melhorar sua condição financeira. Só que o projeto dele não partiu com base em vou trabalhar e vou aprender a poupar. Ele não assistia ao canal da Natália Arcuri. Ele não aprendeu sobre educação financeira. Ele não pensou nesse sentido. Ele não pensou em aprender a investir em ações para viver de dividendos no futuro. Ele não pensou em fazer um plano de previdência. Ele teve uma outra ideia. Numa certa manhã de 1995, ele saiu de casa com um revólver e assaltou um banco. E logo depois, ele saiu daquele banco e assaltou um segundo banco na mesma manhã. E voltou para casa feliz da vida. E achou que a vida dele estava mudada. Mas na mesma tarde daquele dia, por incrível que pareça, a polícia apareceu na casa dele e prendeu ele. Mas o plano era infalível.
E ele, aos prantos, dizia para os policiais: mas como que vocês me reconheceram? Gente, são fotos reais do dia dos 2 assaltos. Ele ainda olhou para a câmera, mas ele dizia para os policiais: mas eu passei o limão no rosto. Gente, quando eu era pequeno, eu fui escoteiro. Mas antes de eu ser escoteiro, eu ganhei um livrinho, que era o livrinho do Manual do Escoteiro Mirim. E lá ensinava um tanto de coisas legais. E ensinava a gente a fazer tinta invisível. Você pegava o sumo do limão, molhava em alguma coisa e escrevia numa folha em branco. E aí estava escrito, só que ninguém conseguia ver, porque a tinta era invisível. Só que quando você aquecia aquela folha, uma mágica acontecia. Aquilo que você escreveu ficava visível. Ou você passava um ferro por cima, ou você passava uma vela por trás, e aí ficava visível. E o que acontece é que alguns dias antes do assalto, o MacArthur Miller havia conversado com 2 amigos dele que falaram que o limão produz tinta invisível. E ele ficou tão convencido disso que ele passou limão no rosto e tirou uma selfie. E ele olhou na selfie e ele não apareceu na selfie. E então ele disse: eu estou invisível de verdade. E ele estava tão seguro disso que ele falou assim: gente, eu vou lá buscar o dinheiro. E foi. Inocente, né? E aí os policiais acharam esquisito aquilo e falaram assim: vamos fazer um exame para saber se ele não tem problema com drogas. E sabe o que eles descobriram? Ele não tinha problema com drogas. Então eles falaram: ele deve ter algum transtorno mental. E fizeram testes psicológicos nele. E sabe o que descobriram? Ele não tinha transtornos mentais. Ele era uma pessoa normal. E aí essa notícia foi parar nos jornais, porque é uma notícia inusitada. Como que alguém acreditou que se passar limão no rosto, ia ficar com o rosto invisível e ninguém ia conseguir ver? E aí foi estampado nos jornais dos Estados Unidos. Acontece que um psicólogo da Universidade de Cornell, professor Justin Kruger, ele ficou intrigado com este fato e começou a pensar a respeito disso. E ele então convidou um dos seus mais brilhantes alunos, o David Dunning, para que eles, os dois juntos, realizassem uma série de pesquisas para poder verificar uma hipótese. E a hipótese foi a seguinte: poderia ser possível que a minha própria incompetência me deixasse inconsciente dessa mesma incompetência? Ou seja, será que o fato de eu ser muito ignorante numa determinada área de conhecimento faria com que eu tivesse uma incapacidade de perceber que eu, na verdade, não sei nada daquilo, ou quase nada daquilo? Essa foi a hipótese. E aí o que acontece é que eles fizeram 4 pesquisas que geraram um estudo científico. Esse estudo científico deu aos 2 pesquisadores um prêmio chamado Ig Nobel. Não foi o prêmio Nobel. E apesar do nome meio estranho, Ig Nobel, não é um prêmio assim que colocou eles mal. Não. Esse prêmio Ig Nobel é dado para aquelas pesquisas científicas mais inusitadas. E isso daí fez com que a pesquisa deles fosse muito conhecida pelo mundo. E aí, qual foi a pesquisa, os testes que eles fizeram para virar este estudo científico? Bom, os 2 trabalhavam numa universidade que tinha um curso de psicologia. E aí então, buscaram voluntários do curso de psicologia e aplicaram testes para se verificar o nível de gramática, de raciocínio lógico e de humor entre os estudantes de psicologia.
E aí eles chegaram neste teste, nestes resultados que estão aqui no gráfico. Olha só, o que eles perguntaram? Olha, com base neste conteúdo de gramática, de raciocínio lógico e de humor, como que você considera que está? Como é que está a sua habilidade? É o azulzinho. Então, aqui embaixo tem os 25% as 25% piores notas, os 50% piores notas, os 25% melhores notas e aqui o top melhor de todas as notas. Aí o seguinte, quanto que você acha que você é bom nestes conhecimentos? E as pessoas deram essas respostas aqui. Quanto que você acha que você vai tirar na nota sua no teste que vai ser feita? Quase que coincidiu com o que eles falaram. Então tá bom, faz o teste aqui. Realidade. Expectativa, realidade da pessoa. Olha que interessante. Quanto pior a nota, maior a diferença entre o real e a expectativa. Quanto menos conhecimento, maior a expectativa. Quanto melhor o conhecimento, menor a diferença. Até que chegava num ponto que a nota da pessoa era maior do que o que ela achava que ia tirar. Olha que interessante. Quem tinha pouco conhecimento achava que sabia muito. Mas quem tinha muito conhecimento achava assim, que eu sei é basicamente o que todo mundo sabe, não tem nada demais não. Ou seja, era mais humilde. Na verdade, estava até muitas vezes subestimando a própria capacidade. Quem não tinha conhecimento, superestimou. Quem tinha muito conhecimento, subestimou. Não é interessante isso? E aí então, fizeram um teste. Foram numa empresa de engenharia de softwares e perguntaram para os engenheiros: você considera que está entre os 5% melhores engenheiros daqui da empresa? Gente, você sabe que engenheiro lida com dados estatísticos, números são bem concretos assim. Olha o que eles disseram. Em uma das empresas, 32% dos engenheiros falaram que estão entre os 5% melhores. E na outra empresa, 42% disseram que estão entre os 5%. Tem alguém que está falando, que está avaliando trocado esse negócio aí. Vocês perceberam a gravidade? Tem muito mais gente achando que está melhor do que o que realmente é. Tá bom, mas tem muita gente que não é. Tem gente que é engenheiro, né? Mas tem gente que não é. Então eu estou livre disso, né? Isso deve ser erro de engenheiro, de psicólogo. Tá bom. Então eu vou dar uma outra notícia. Quem dirige aqui? Então, quem se considera melhor do que a média das pessoas no trânsito? A Verônica Racha. Pois eles fizeram essa pergunta para os motoristas nos Estados Unidos e olha o que eles descobriram. 88% acha que é melhor do que a média. Só que a média é 50%, vocês sabem, né? Vocês entenderam por que tem tanto acidente de trânsito? Que tem muita gente que acha que é melhor do que o que realmente é. E aí não dá conta das coisas. Aí, eles chegaram em algumas conclusões nessa pesquisa, neste estudo, com base nesses 4 trabalhos que foram avaliados, entre os estudantes de psicologia, entre as 2 empresas de engenharia e entre os motoristas de trânsito. O que eles puderam perceber? Uma grande incapacidade em reconhecer a própria incompetência. As pessoas têm dificuldade de reconhecer isso. Por quê?
Porque não tem conhecimento. Quanto menos conhecimento, mais a pessoa dá palpite com certeza. Quem já teve a oportunidade de fazer obra em casa e chamou lá o pedreiro para fazer avaliação, aí ele fala assim que tranquilo, em 3 semanas eu termino. Quantos aqui terminaram dentro do prazo? Não precisam responder. Tendem a não reconhecer a competência de outras pessoas. Olha que coisa. Ok. Algo de errado não está certo, mas vamos lá. Então, tem uma grande dificuldade de reconhecer a habilidade das... Ah, já sei, saiu daqui. Ninguém viu nada do que estava na sequência. Passou limão aí, né? Passou limão ali, ninguém viu nada. Então, quem não sabe quase nada sobre um assunto tem grande dificuldade de reconhecer quando a outra pessoa tem esse conhecimento. Não reconhece. Tem uma incapacidade de tomar consciência do quanto é incompetente naquela área. Por quê? É exatamente o conhecimento da área que dá habilidade para saber o quanto que você não sabe daquilo. Se você não sabe nada, você não tem a dimensão da sua ignorância naquela área do conhecimento. E uma coisa boa, ufa, até que enfim, consolador. Se a pessoa for treinada para aumentar a própria competência, ela será capaz de reconhecer e aceitar a própria ignorância anterior. Ou seja, na medida que você começa a ser treinado naquela área que você não sabia nada, e você começa a aprender sobre aquilo, você começa a ter mais clareza e facilidade para reconhecer que, nossa, eu achava que sabia, mas agora caiu a carapuça e a pessoa fica mais dentro da realidade. Olha que interessante. Como que funciona o gráfico do conhecimento? É assim. Primeiro, aqui é o nível de conhecimento. Quanto mais para cá, mais conhecimento a pessoa tem. Agora olha aqui. O quanto que a pessoa fala que tem o conhecimento. Pouco conhecimento, fala que conhece muito daquilo. Pico da ignorância. Depois vocês me falam onde que vocês estão aqui. Na medida que a pessoa vai adquirindo mais conhecimento, ela vai descendo na avaliação que ela tem a respeito do conhecimento. É a descida do aprendizado. É quando a pessoa fala assim, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Não é assim que funciona? Antes de você começar a estudar, você até achava que sabia alguma coisa. Mas na medida que você vai estudando, você vai achando que você está piorando em vez de melhorar. Até que um dia você estudou muito e você chegou assim no vale da desilusão. Olha o nome. É aí que é o teste da persistência. É aí que é o teste, né, que vai fazer diferença a respeito deste assunto. Ou seja, você agora está exatamente com o conhecimento que te dá plena pontualidade a respeito da sua realidade. Ou seja, você saiu fora da Matrix agora. Antes você estava na Matrix. Você não tinha tomado a pílula vermelha ainda. Mas então, você continua estudando, praticando, e a sua experiência vai aumentando o seu nível de conhecimento e de percepção do próprio conhecimento dentro da realidade. Até que você chega num ponto que você tem muito conhecimento e você reconhece de verdade o conhecimento que você tem. Gente, o bacana disso daqui é, isso aqui vale para tudo na vida, qualquer área de conhecimento. Porque esse estudo que foi feito com base nessas situações pontuais
Isso daí pode ser observado em qualquer área da vida humana, qualquer área do conhecimento. E basta a gente continuar para então fazer um ajuste, pular daqui para cá, mas dentro da realidade, com o conhecimento. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Reconheci que eu estou lá no vale da desilusão. Gente, sem depressão, viu? Se alguém ficar deprimido depois, vamos conversar no final, vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos. O que eu posso fazer para melhorar? Se eu me reconheci assim, agora tá bom. Só sei que nada sei. Pensamento socrático. Peça feedback para as pessoas. Porque tem muita gente que quando escuta o feedback, a primeira coisa que vem é inveja. Não, só pode ser inveja. Porque essa pessoa está falando isso daí de mim. Essa pessoa não se enxerga, não? Gente, quando a gente escutar um feedback, pode ser inveja. Mas se você começa a escutar o mesmo feedback de 2, 3 pessoas diferentes, não ignore o que você está escutando. Pode ser que seja verdade. Então, escutar o feedback é uma boa oportunidade da gente se situar. Quantas vezes a pessoa vai lá no The Voice, se candidata aqui, sou fera demais, e canta no banheiro, e canta no churrasco, todo mundo. E aí quando vai candidatar lá pro The Voice, manda o vídeo, mas eles nem me chamaram, que injustiça. Deve ter maracutaia nesse povo que é chamado. Só pode. Esse negócio não deve ser justo, não. Então, gente, escute os feedbacks. Qual que é o segundo passo, então? Continue sempre aprendendo. Gente, a área de aprendizado humano, ela é infinita. Não acaba nunca. Gente, não acaba. Então, aprender é uma das coisas que o cérebro humano mais gosta de fazer, é aprender coisas novas. O cérebro adora estímulos novos. É muito bom para o cérebro. Ele produz neurônios novos quando ele está aprendendo coisas novas. É maravilhoso aprender, passar por experiências novas. Então, a respeito de um determinado assunto, estude, para você estar cada vez mais dentro do conhecimento. Então vamos ver aqui, o que quem conhece de verdade fala a respeito disso. São opiniões de relevância. O Stephen Hawking, o que ele fala a respeito disso? O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas sim a ilusão de conhecimento. Olha que interessante. O Darwin, olha o que o Darwin fala. A ignorância gera frequentemente mais confiança do que o conhecimento. Sabe por quê? Quem tem muito conhecimento e vai falar de algo, fala assim, olha, parece que... A pessoa sabe muito, então ela fala assim, parece que, tudo indica que... Quem não sabe, fala assim, eu tenho certeza absoluta que é assim. Gente, é terrível isso. Então, quando a gente tiver com muitas certezas, para, respira, dá um espaço. Leonardo da Vinci. Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento que se sintam humildes. Tem um pensador que ele diz o seguinte: eu trocaria todo o meu conhecimento, todo o conhecimento que eu tenho, por metade do que eu não sei. Porque é uma pessoa sábia. Ele sabe que por mais conhecimento que ele tenha, o que ele não sabe é infinitamente maior.
Qual que é o conhecimento mais importante para o ser humano? Qual que é o conhecimento que mais vai fazer diferença na sua vida? Qual que é o conhecimento que vai fazer com que você se sinta melhor, que você lide melhor com as coisas? Tem uma pessoa chamada Emmanuel. O Emmanuel, num livro chamado O Consolador, foi feita essa pergunta para ele: qual que é o conhecimento mais importante para o ser humano? E ele disse o seguinte: assim como nos tempos mais recuados da humanidade, ainda hoje, o conhecimento mais importante que existe é o autoconhecimento, é o conhecimento de si mesmo. Porque todas as grandes dificuldades humanas, de relacionamento, de sentimentos, de bem-estar, estão ligados primeiramente ao autoconhecimento. E aí, quando a gente pergunta para as pessoas como é que está o seu nível de autoconhecimento, a maioria responde que está acima da média. A maioria acha que está entre os 5% que tem mais conhecimento. Mas então, como fazer para se conhecer mais? Como buscar de forma mais objetiva, direta, trabalhar a sua inteligência emocional? Porque aprender a descobrir sobre as emoções é se conectar melhor à realidade, é aprender a fazer escolhas mais adequadas, é aprender a se tornar uma companhia melhor para si mesmo, é aprender a interagir melhor com o outro, é saber se motivar mesmo diante das situações difíceis, é compreender que tudo na vida passa e ainda assim eu devo continuar. É compreender que o significado das experiências sou eu quem darei. Como fazer isso? Como buscar este mundo, esse universo que existe? Como descobrir? São muitas as maneiras. É um trabalho que exige ora lá, ora cá. Não é um trabalho que é feito sozinho, porque a gente precisa do convívio. A gente não falou do feedback? Pois o feedback do mundo é importantíssimo. O feedback, pensa nele como sendo um espelho, para que a gente possa se ver como realmente está. Mas existem momentos que a gente também vai ter que parar e observar, não lá fora, mas aqui dentro, para poder compreender tudo aquilo que tem acontecido aqui. Do porquê que eu me senti de determinada maneira, por que eu acabei pensando daquela situação, daquele modo, por que eu julguei o outro de tal outra maneira, por que eu me senti irritado ou triste. É o autoconhecimento que vai te trazer estas respostas, fazendo com que você amadureça cada vez mais. Então, o Conecte-se a Você é um livro que traz essa proposta de te acompanhar neste trabalho de conhecer a você mesmo, de tornar conhecido o grande desconhecido, de iluminar o seu lado sombra, de fortalecer os aspectos frágeis, de tornar claro coisas que antes pareciam incompreensíveis no mundo interior em relação à convivência. Já se sabe hoje, através de diversos estudos, que os principais fatores de sucesso em relação à vida não são os conhecimentos técnicos, são os conhecimentos e as habilidades emocionais. Significa gerir, significa administrar, significa conhecer a
as suas emoções, o seu mundo íntimo. Quantos de vocês aqui, quando nasceram, junto veio para download o manual de funcionamento? O meu eu sei que se perdeu no caminho. A gente não tem. Mas na verdade esse manual existe. Mas ele precisa ser lido. E a gente lê esse manual na medida que a gente vai se observando. E o mundo insiste em nos oferecer oportunidades grandiosas para que a gente se conheça cada vez mais. A vida é pródiga de possibilidades para que a gente cresça, para que a gente se transforme. Então, o Conecte-se a Você é exatamente esse estímulo para que você consiga perceber mais claramente aquilo que antes você sentia sem conseguir nomear. Porque enquanto a gente não conhece, a gente não identifica. A gente só consegue identificar aquilo que a gente conhece. Vocês sabiam disso? Tem diversos experimentos que falam a respeito disso. Colocaram pessoas para participar de um evento e na saída do evento tinham estantes com vários objetos. E as pessoas ficavam lá admirando, observando, depois pediam para que cada uma narrasse os objetos que elas haviam visto. E as pessoas somente sabiam, somente viam aqueles objetos que eram conhecidos. Tudo aquilo que era desconhecido, as pessoas passavam por aquilo e nem viam. Mas isso vale para o nosso mundo interior. Isso vale para nossas relações. Saber ler, saber identificar, facilitem muito este processo. Conecte-se a Você é uma proposta de uma leitura rápida, dinâmica, gostosa, estimulante, intrigante. O objetivo é despertar perguntas e auxiliar no caminho para a busca das respostas. Então fica aí o convite para a leitura do Conecte-se a Você.